Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, o podcast vascular no Congresso Brasileiro de Cirurgia, e a gente está aqui com o professor Edivaldo, que acabou de sair de uma mesa para falar sobre a formação do cirurgião vascular no Brasil, que é um tema bem polêmico. Professor Edivaldo, obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra. Qual que é a sua visão, o panorama atual da formação do cirurgião vascular no Brasil hoje? O cirurgião vascular no Brasil hoje ele tem uma formação relativamente longa, né? A gente sabe, né? Nós temos 3 anos hoje de cirurgia geral, depois do acordo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões com a Comissão Nacional de Residência Médica, e 2 anos de cirurgia vascular, posteriormente podendo o profissional se candidatar às áreas de atuação de ecografia ou angiorradiologia e cirurgia endovascular. E temos uma terceira opção aí, né? Isso que criou uma grande divergência hoje em quem está pensando nisso, que é o ano adicional. O ano adicional, depois da formação básica de cirurgia geral, o candidato de cirurgia vascular, o candidato tem que fazer uma nova prova, submete essa avaliação e então ele tem um ano a mais de residência que englobaria as habilidades e competências de cirurgia endovascular e de ecografia vascular, né? Podendo depois então submeter eventualmente aos títulos e as respectivas certificações. Isso é para a residência médica, né? Porque ainda tem os estágios. Exatamente. Isso tudo a gente está falando de residências médicas. Por tradição, por analogia, os estágios acabam acompanhando o que é oficial. Porque no ano passado nós tivemos um grande avanço, na minha opinião, que foi a publicação das matrizes e competências para cirurgia vascular, angiorradiologia, cirurgia endovascular e ecografia vascular, que uniformizou as habilidades e competências mínimas que um profissional tem que ter para ter essas certificações. E já existe um documento para eventualmente transformarmos a residência de cirurgia vascular englobando todas essas habilidades, inclusive de angiorradiologia e de ecografia vascular, em uma única formação, que na minha opinião pessoal é um caminho natural que a gente deve adotar, mas existem algumas divergências, né, entre os pensadores da nossa especialidade. Seria assim, é um pré-requisito, né? Precisa ter essa uniformização antes de passar para essa próxima etapa, que seria unificar, talvez. Exatamente, quer dizer, você precisa ter uma referência. Né? Acho que as matrizes de competência validadas pela Comissão Nacional de Residência Médica são o norte, e todos os serviços que oferecem, tanto residência médica quanto para estágios, devem caminhar e perseguir. E eu acho que a sociedade pode liderar esse processo de tentativa de uniformização da formação aqui no nosso país. Cara, massa ter um espaço dentro do Congresso para discutir formação. Com certeza, acho que o maior tema de interesse que esse que os residentes não têm, né? Sem dúvida. E aí a pergunta que eu sempre fico na minha cabeça é assim, né? Brasil, país continental gigante, como deixar mais homogêneo as residências e também os estágios, porque o que a gente vê são caras operando muito bem arterial, outros caras operando muito bem venoso. Por exemplo, tem colega que eu sei que terminou numa grande escola em São Paulo, que nunca abordou uma crosta de safena, Nunca fez varizes. mas fez 10 carótidas abertas. E o oposto também rola, né, professor? Como que a gente consegue fazer para deixar mais homogêneo? Os caminhos e aonde a gente quer chegar, eu acho que não é difícil imaginarmos e padronizarmos. Quer dizer, as matrizes de competência já acho que atingiram isso. O problema é como fiscalizar e como dar orientação e servir de base para a maioria dos serviços no Brasil, que tem realidades absolutamente diversas, tanto com relação ao atendimento da população, a estruturação dos serviços básicos de saúde do SUS é absolutamente diversa no Brasil. É um caminho difícil, não é fácil, não temos uma solução pronta, mas precisamos ter referência. E acho que a sociedade, através de orientações, de um guia e criando centros de referência com uniformização e padronização, acho que a gente pode caminhar com certeza nesse sentido. A nossa ideia, provavelmente é no próximo ano, talvez dentro do meeting da SPACV, criar um fórum específico para discussão desse assunto de forma mais intensiva, mais aprofundada, para criar esse norte e tentar uniformizar e ajudar os serviços a atingirem, né, uma qualidade mínima na formação do cirurgião vascular no Brasil. Isso, eu acho que isso então tem que vir antes da questão da discussão do terceiro ano, digamos. Uniformiza primeiro
Eu acho que pode, Isso eu acho que pode caminhar, caminhar junto. Quer dizer, acho que nós já temos metas de qual é a formação mínima e nós precisamos definir como a gente chegar lá. Não é? E a necessidade de um serviço de São Paulo é diferente de um serviço de outro estado, como do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, a região norte do país, né? São absolutamente diversas as características do serviço. E a gente vai precisar entender, e a sociedade está sensível a isso, as diferentes realidades, não é? E a gente transformar isso num processo, não numa imposição de uma hora para outra, onde a gente pode até prejudicar e comprometer muito a formação do cirurgião vascular. Tem que ter uma transição. No Brasil. Exatamente. Acho que é um processo que precisa ser definido, sem pressa, não é? Sem pressa, porque a pressa pode produzir algo que não é desejado por ninguém. Porque começou a haver essa transição, na verdade, alguns serviços tinham começado esse terceiro ano até, e acho que a pandemia deu uma quebrada, né? Exatamente. E houve um entendimento a nível de Comissão Nacional de Residência Médica que a gente não poderia tornar isso como algo simplesmente provisório, né? Precisaria se transformar em algo definitivo. Então, esses serviços que já haviam começado, foi criado então a opção, né, uma válvula para resolver burocraticamente isso, como um ano adicional. É esse o termo hoje na Comissão Nacional de Residência Médica, para esses programas que implementaram a aquisição de habilidades e competências mínimas em 3 anos. Porque a matriz de competência ela tem o que o R1 de vascular precisa adquirir, o R2 precisa adquirir, e agora esse ano adicional que R3 precisa adquirir, que engloba ultrassom e angioradiologia. O preceptor do serviço que está vendo esse vídeo aqui, ele pode ter acesso a essa matriz, caso ele... Com certeza, as matrizes estão disponíveis no site da sociedade, estão lá para todos avaliarem. A matriz do ano adicional, ela já existe, ela não é oficializada ainda, né, o ano adicional, mas ela é baseada nas matrizes já publicadas de cirurgia vascular, de angioradiologia, de ecografia vascular. E essa questão que a gente comentou da heterogeneidade dos serviços, por exemplo, um serviço no norte não tem nenhuma dinâmica. Como que você vai conseguir fazer esse terceiro ano? Ou a ideia, por exemplo, fazer parcerias com outros serviços e complementar? Eu acho que esse é uma ideia que já surgiu dentro da sociedade. Existe um grupo de chefes de serviço já criado desde o ano passado, da residência vascular, que esse tema está debatido, e acho que esse é um caminho. Essa foi uma ideia surgida, que é realmente integrar os serviços, aqueles que não vão poder ter no curto prazo e nem no médio prazo talvez, realmente de fazer esse intercâmbio, né, de residentes entre os serviços, permitir, isso já legalmente é totalmente possível de ser feito, precisa realmente estimular essa integração, mas é importante a gente ter como goal, como objetivo a qualidade. Claro. Né? A gente entende que o mercado de trabalho, muitos querem estar logo no mercado de trabalho, mas a gente, enquanto pensadores da formação do cirurgião vascular, não pode abrir mão da qualidade. Não é? Então, a Comissão Nacional entendeu isso, que os serviços são muito diversos, por isso ela não impôs ainda os 3 anos, mas isso é um caminho, na minha opinião, irreversível. Como chegar lá? Essa ideia de integração é absolutamente interessante e, na minha opinião, bastante factível. Professor, a gente sabe que o senhor está liderando aí a USP Ribeirão há muitos anos, né, na chefia da cadeira. O Luiz Eduardo foi seu residente, acho que deve ter sido um dos piores. Estou até migrando para a parte do YouTube agora. Para complementar a renda, né? Eu não sei se a formação dele foi boa, não, porque tive bons professores, o negócio é se eu absorver o conteúdo. Tem cadeira de YouTube lá na USP Ribeirão? Cara, eu estou pensando em lançar um mestrado lá agora. Mas eu ia te fazer essa pergunta, assim, porque é legal porque o senhor está na direção nacional, mas também está chefiando um serviço. Então, internamente o senhor consegue tomar suas próprias atitudes para que os seus egressos saiam bem formados. Como é que o senhor pensa isso? E eu sei que o senhor domina muito bem o arterial e eles saem muito bem de arterial. Mas me fala, por exemplo, da parte estética venosa, que é o nosso mercado, o nosso filão. Como é que vocês lidam com isso na USP Ribeirão? Essa ideia da integração e da diversificação é absolutamente importante. Os grandes hospitais, por exemplo, do interior de São Paulo, mesmo da capital, têm uma vocação de serem hospitais de alta complexidade, hoje voltados e dedicados a tratarem, no caso da cirurgia vascular, aneurismas, carótidas, doença arterial periférica. Doença venosa, que era tudo tratada num único centro, não é mais assim em nenhum lugar quase que do Brasil. Então, a diversificação de estruturas e de cenários ela é absolutamente importante e vai dentro daquilo que a gente conversou. Então, no nosso serviço, por exemplo,
Os nossos residentes passam por 4 outras unidades, hospital secundário. além do HC Campos. Entendi. Então, no HC secundário, nos hospitais secundários, de Américo Brasiliense, eles fazem radiofrequência. No hospital secundário de Serrana, que é bem próximo a Ribeirão, eles fazem laser contra safena. São projetos específicos que nós desenvolvemos, entendendo a necessidade que eles têm de terem essa formação, associado inclusive à ecografia, né, nesses respectivos serviços. Isso é massa. Nós temos dentro do nosso hospital um ambulatório de estética, de telangiectasias, que nós atendemos principalmente os pacientes da região de Ribeirão Preto que fazem o tratamento de varizes. Enfim, a gente tenta acompanhar isso, que a gente tenta trazer a nível nacional, oferecendo essa experiência, esse know-how, né, e tornando isso adequado para a formação dos residentes. O que eu acho mais legal é que não interfere na rotina do HC Campos, nem na UE. São coisas em paralelo que você consegue tocar simultaneamente. Então assim, eu não vou deixar de operar um aneurisma para poder fazer uma esclera, entendeu? São horários distintos, tem escalas distintas. Vai ocupar o mesmo leito dentro do... Exato, não, a gente consegue tocar em paralelo para baixa complexidade. Para quem, por exemplo, tem 2 anos de formação, não pode esperar a diretriz da sociedade chegar para mudar. Então ele pode internamente no hospital tentar se organizar com o preceptor ali para se virar nos 30, poder sair fazendo um pouquinho de cada coisa. Exatamente, esse é um bom caminho. Professor, deixa uma última mensagem aí para os nossos ouvintes, em especial para os residentes que estão em formação. Bom, eu queria dizer a vocês, residentes, ou aqueles que estejam pensando em fazer cirurgia vascular, que é uma especialidade absolutamente maravilhosa, complexa, ampla, que oferece a vocês uma possibilidade enorme de crescimento profissional e pessoal. Nós temos dentro da nossa especialidade a estética, temos a alta complexidade com as doenças arteriais, temos o caminho do meio, onde você pode atender tudo, não é? No consultório, trabalhar no setor público. É uma diversidade enorme, um campo de trabalho muito grande. É uma especialidade viva, dinâmica, que está passando por transformações. Nós vimos o que aconteceu com a endovascular, a estética, com a fleboestética. É dinâmica, a formação de hoje provavelmente não será a mesma daqui a 10 anos, de forma que para aqueles que gostam de medicina, que gostam de ajudar as pessoas, cirurgia vascular continua sendo, eu tenho certeza que nunca deixará de ser uma especialidade muito atraente. Professor Giraldo, obrigado pelo seu tempo, ótimo congresso. Vocês não deixem de acompanhar os próximos vídeos do Frame do Podcast Vascular aqui no Congresso Brasileiro. Primeiro de muitos, hein? E fica um agradecimento especial para mim, a emoção aí de fazer essa entrevista que eu sempre quis fazer. Sempre comentei para o professor Giraldo nas entrevistas, já estava pedido já, então. Foi uma honra para mim. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de dividir isso com vocês. Obrigado, professor. Valeu. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.